Pastor, como é criar filhos? Como que é criar seus filhos sendo pastor? E com um ministério tão forte e atuante. Essa é uma temática maravilhosa. Eu acho que você bateu numa tecla que hoje a gente vive uma crise em todos os sentidos. Pastor ou não pastor, evangélico ou não, o mundo vive essa crise de criar os filhos, de orientar os filhos da forma correta, da forma precisa, da forma que eles devem ser orientados. Quem está com a palavra de Deus nas mãos e manuseia com muita frequência, procurando ouvir Deus através da palavra, no que diz respeito à criação de filhos, ainda se dá bem. Mas quem despreza este conselho, quem despreza esse livro e o seu conteúdo, está se dando mal. Eu tive uma preocupação logo no início. Quando eu comecei a minha vida como seminarista, eu estava pregando sempre nas igrejas. E eu ouvia jovens, era muito jovem, e eu ouvia muitos jovens e adolescentes. Eu conversava com alguns filhos de pastores. Às vezes eu ficava, como seminarista, eu dormia no mesmo quarto, do filho de pastor. E ele dizia, puxa, você vai ser pastor? Coitado dos seus filhos. Por quê? Porque o pastor tem tempo para os filhos de todo mundo, mas não tem tempo para os filhos dele. O pastor tem que entregar o seu tempo para todo um rebanho, mas e os seus filhos? Né? E os seus filhos. Então, eu comecei a ouvir isso com muita frequência. Entendeu? Queixas. Não, Deus me livre. Eu não tinha escolhido. Se eu tivesse que nascer em outra família, eu não sairia na família de pastor. Por quê? Porque o pastor... Meu pai é ausente. Ele vive o tempo todo para o rebanho. Então eu descobri o seguinte, que uma das prerrogativas para você se autoafirmar como pastor chamado, escolhido por Deus, é que Paulo foi muito claro. Quando ele disse a Timóteo, Timóteo, me diga uma coisa, como é que você vai cuidar da igreja do Senhor se você não cuida da sua própria família? Né? Se alguém não cuida da sua própria família, como é que vai cuidar da igreja do Senhor? Então, o primordial aqui do ministério é a família. Se você ganhar as famílias dos outros e perder a sua própria família, o que é que você fez? Então, o que você precisa entender é que a sua família é prioridade. Por quê? Porque a sua família é uma extensão pastoral para a igreja. Então, o que acontece? Eu disse à minha esposa, chegando janeiro, férias com os nossos filhos. Total, a gente não vai negociar. A gente vai fazer farofa com arroz e galeto assado ou galeto frito ou no molho, mas a gente vai para a beira da praia, fica debaixo de um coqueiro daquele ali, aluga uma casa que seja conveniente para nós e a gente vai ficar 30 dias com os nossos filhos. Aí a gente vai tomar banho juntos, brincar de bola juntos, o menor vai brincar de castelinho de areia na praia com a gente. Então, se passar pipoca, a gente compra, picolé, a gente compra, sorvete, vocês vão ter direito a tudo. Então, isso fez com que os meus filhos se tornassem felizes por serem filhos de pastor. Por ser filho de pastor. Que coisa linda, João. Pois é. Então, eles não têm esse questionamento, não. A gente é feliz. É tanto que todos estão no ministério. Que coisa boa. Se eu estivesse dentro de um consultório, se eu estivesse desenvolvendo uma outra atividade que não fosse exatamente a de só pastorear o rebanho do Senhor, eu teria tempo para isso? Não teria. Não teria. E uma das coisas lindas que Deus me fez acontecer na minha vida, foi eu me recuperar de um AVC hemorrágico sem sequelas, né? Que eu participei de uma certa forma, né? Você deixou de viajar. Agora, para a gente terminar esse bate-papo, né? Acredito, você vai querer saber como é que eu cheguei em Israel, hein? Exatamente. Gente, agora vem mais uma outra parte aí que talvez você não saiba. Pastor Nicásio também é apaixonado por Israel, assim como eu. A gente se encontrou também por causa disso, né? Nós nos encontramos por causa de Israel. E eu sempre falo,
uma coisa que eu sempre falo, que amizades são feitas por causa da palavra de Deus. Israel está envolvido na palavra de Deus, né? São amizades eternas, né? E eu levo o pastor Nicásio no meu coração por uma história que nós temos juntos, e essa história me marcou muito, né? O pastor Nicásio já ia a Israel há muitos anos, quando Sim. a gente se encontrou, e ele me deu a oportunidade de fazer a caravana dele a Israel, uma delas. E eu fiquei muito feliz, né, por poder participar da história dele dessa forma, e foi quando eu o encontrei. Mas, gente, deixa eu contar para vocês, na minha primeira estreia com o pastor Nicásio, né, de eu poder servir a ele, servir ao ministério dessa forma, levando o grupo dele para Israel, o que acontece? Conta aí, pastor Nicásio. Eu tive esse AVC hemorrágico, né? Quase ceifou minha vida. Mas Deus, de forma milagrosa, né, me restituiu a vida sem sequelas. Sem sequelas. Foi muito impactante. Então, passei por 2 embolizações, né? Eu poderia ter ficado sequelado ali da visão, ou quem sabe até ter vida vegetativa, mas Deus me oportunizou. Ele me deu a condição de sair ileso, né? Agora, voltando ao ponto principal. É, isso aí. Olha, Israel foi uma coisa que aconteceu, que coroou minha vida, né? Coroou minha vida. Por quê? Porque eu disse que eu queria, na verdade, né, ter o privilégio de colocar os meus pés, né? Isso foi logo que me converti, né? Eu queria colocar os meus pés naquelas terras por onde andaram os profetas, por onde Jesus Cristo esteve andando, os apóstolos e todo mundo, aquela coisa toda. Agora, eu via Israel como uma coisa inalcançável. Como interessante, muitas né? pessoas Como muitas pessoas estão vendo. A maioria vê como algo inalcançável. Inalcançável. E eu via uma coisa distante. Mas eu sonhava. Olha, eu sonhei tanto com Israel e eu me dediquei tanto a conhecer assim, a história do povo de Deus, que quando eu cheguei em Israel pela primeira vez, é como se eu já tivesse estado ali. Como se o senhor tivesse voltado para casa. Eu já estive aqui, minha gente, eu já andei por aqui, entendeu? E aí eu descobri o seguinte: quando você quer ir a qualquer outro país, você vai com dinheiro. Embora a Bíblia diz que o justo vive da fé, mas agora eu estou falando em termos bem diferentes que você que está me ouvindo vai entender muito bem. Estados Unidos eu tenho que poupar dólares, eu tenho que fazer isso e aquilo outro, porque eu preciso ir aos Estados Unidos. Eu preciso ir à Inglaterra, eu preciso ir à França. Disney. Né? Então, mas Israel você vai por fé. Só. Então, no dia que eu entendi isso, eu cheguei para minha esposa e disse: o ano que vem, em Jerusalém, nós vamos a Israel ano que vem. E ela prontamente disse: eu topo. O ano que vem em Jerusalém. Mas isso foi uma coisa que fluiu assim, tão espontâneo, mas que contagiou a gente. E eu disse: amor, você está certa mesmo? Eu disse: estou certo. Então, não só a gente foi, mas levou o filho mais velho. Levou o filho mais velho. Então, gente, as portas se abriram de tal forma que no ano seguinte eu já estava pensando em voltar a Israel. E fui levando pessoas e fui descobrir o seguinte, que as pessoas me agradeciam. Pastor, se não fosse pelo senhor, eu nunca teria conhecido Israel. Mas o senhor colocou de uma forma tão fácil. E o senhor disse que era só se inscrever, tirar o passaporte, sabe? E aguardar o dia de ir. Então, com essa palavra, Carla, eu levei viúvas, já tenho levado lavadeiras de roupas, eu tenho levado pessoas que apenas de salário mínimo, e então, do salário mínimo ao médico, ao empresário, todo mundo se misturou e se fundiu nessas caravanas, o que mostra claramente que há o interesse de Deus, que você conheça a terra dele. É interessante, ele tem mais interesse. Interessado é Deus. É mais interessado, o mais interessado é ele. Por isso que eu posso me dirigir a você. Se você ama o Senhor,
e ama a terra do Senhor, se você ama Israel e você tem esse desejo de estar lá, eu te aconselho, ora pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Essa é uma promessa que você tem que se apropriar dela. Sejam prósperos os que te amam. Então, se você ama Israel, pode ter certeza que a sua prosperidade vai lhe possibilitar conhecer Israel. E não só uma vez, nem duas, nem três. Você vai se tornar amigo daquele povo. E você vai às vezes que você desejar ir, porque Deus vai lhe oportunizar isso. Essa é a minha palavra. Então, hoje, ir para Israel é como quem vai ali para Recife, vai para Fortaleza. Por quê? Porque eu acredito que o interessado, o principal interessado em fazer com que a gente conheça e se torne íntimo do povo judeu é o próprio Deus. Porque quando você vai, você abençoa. Quando você vai, você está abençoando com o turismo. Quando você vai, você está abençoando com as suas orações. Quando você vai, você tem a oportunidade também de evangelizar. Entendeu? É interessante demais muito interessante estar naquela terra, sabe? É o maior interessado que a gente esteja em Israel. É porque quando você vai, já tendo estado ali, é como se você estivesse chegando pela primeira vez. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes. Então é como se eu estivesse chegando, o meu amor, o meu entusiasmo de conhecer a terra. E isso me faz voltar. Então deixa eu aproveitar que você está falando sobre isso. E se você, que está assistindo todo esse podcast aqui com o pastor Nicásio, com toda essa experiência de vida, de amor, de vida com Deus, e você, de repente, o pastor me permitir aqui agora, desejar ir uma caravana do pastor Nicásio. Se você desejar ir, estou deixando o nosso contato aqui da agência, entre em contato com a gente, fala, olha, eu quero ir com o pastor Nicásio. E aí, entendeu? Avise, já fala lá, eu quero ir, mas eu quero ir com o pastor Nicásio. E aí o pessoal vai poder passar para você já toda a programação, tá? Então, tá aí o contato para você.